Opa! Ó, primeirinho, hein, Roger? Salve, salve família! Boa noite, bora chegando que hoje é dia de live, dia de trocar uma ideia mais que necessária, mais que urgente, com um cara foda, além de meu amigo pessoal, um cara que é referência no Brasil sobre as ideias e pesquisas sobre masculinidades, sobre as religiões de matriz africana, sobre a ressignificação imagética dos signos que nos representam de forma positiva. Hoje nós vamos trocar uma ideia bem massa com o Roger Cipó. Bom, essa é a primeira de uma sequência de lives que a movimentação Juventude Negra Política vai desembolar essa semana. A movimentação Juventude Negra Política, para quem não conhece, é uma movimentação de homens e mulheres negras que tem o objetivo principal de hackear e transferir tecnologias sociais, conhecimentos e saberes para outros jovens negros, para que assim a gente possa ocupar a política, os espaços de tomada de decisão, numa linha de coletividade, de compartilhamento de saberes, rompendo com a personificação. Então essa semana, de hoje até a próxima segunda-feira, nós teremos uma sequência de lives com as pessoas que compõem a movimentação Juventude Negra Política e com convidados de diferentes lugares do Brasil. Hoje a conversa é com o Roger Cipó. E antes da gente começar, para quem não me conhece, eu sou o do Pente. Eu sou aqui de Belo Horizonte, eu sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política, que já tem mais de um ano, exatamente um ano, né, que a gente está na estrada. E atualmente eu estou como assessor parlamentar na experiência de ocupação da política, uma experiência municipalista que é referência e pioneira na América Latina, chamada Gabinetona. Gabinetona é um projeto que é composto pelos mandatos coletivos das vereadoras Cida Falabella, Bela Gonçalves, da deputada estadual Andréia de Jesus e da deputada federal Áurea Carolina. Então eu faço parte da equipe de assessoria desse mandato coletivo já desde 2017, após a nossa candidatura coletiva, e a gente tem experimentado a radicalização da política a partir da ocupação, da diversificação dos corpos e das práticas nos espaços institucionais. A Gabinetona, em sua grande maioria, tem a sua equipe composta por mulheres, pessoas indígenas, pessoas transexuais, pessoas negras, e isso por si só já é um grande passo para a radicalização e a democratização da democracia. Enfim, hoje nós vamos falar sobre futuro, política e masculinidades. Eu convidei o Roger Cipó para começar essa série porque esses três aspectos são aspectos que balizam a atuação da movimentação Juventude Negra Política e que desde o início da minha vida ativista tem sido uma preocupação e um horizonte. Então, pensar a ocupação da política a partir de outros corpos requer outras práticas. Entretanto, a gente sabe que no Brasil os índices de subrepresentação de homens e mulheres negras é absurdamente baixo. Então, nesse aspecto, é importante a gente investigar e trocar com os nossos pares, sobretudo nós, homens negros, que ainda somos pouquíssimos nesses espaços, homens negros progressistas nas casas legislativas, nos espaços de tomada de decisão, não são maioria e nem de longe estão próximos a compor um número de proporcionalidade, assim como as mulheres negras também. Entretanto,
Eu trago alguns dados para a gente iniciar a conversa. No ano de 2018, os homens negros foi o grupo que menos recebeu incentivo financeiro, apoio financeiro dos partidos políticos ou de pessoas físicas para as campanhas eleitorais. Mais de 67% do número de pessoas do sexo masculino encarceradas no Brasil são negras e jovens. A cada 23 minutos, um jovem negro, um futuro homem negro é assassinado também no Brasil. Por que eu trago esses dados? É importante a gente justapor e contrapor essas informações em busca da compreensão de como a estrutura social, política, de alguma forma denuncia em seu projeto, né, no seu projeto de Brasil, a exclusão desses corpos, né, que a partir, né, como da necropolítica, um Estado sem a presença desses corpos, né, de homens negros, ou desde que esses estejam encarcerados ou assassinados, né, a partir do controle. E aí vem vários dispositivos, a guerra às drogas, a criminalização, a filtragem racial, a militarização dos territórios periféricos, onde essas pessoas convivem majoritariamente. Enfim, nós vamos trocar uma ideia sobre isso tudo e por fim também vamos trocar uma ideia sobre como os padrões de masculinidade reproduzidos na institucionalidade afetam o fazer político, né? No contexto atual, a gente observa e sente na pele como a violência política está explícita, né? As pessoas que ocupam as instituições democráticas, sinceramente, em sua grande maioria, nos mais altos cargos, como o da presidência da República, demonstram nos últimos tempos, ou desde sempre, a mínima capacidade técnica e o compromisso com a democracia. E isso tem a ver com um padrão de reprodução de violência simbólica e física que majoritariamente também se relaciona com as masculinidades. Então nós vamos falar um pouco sobre as masculinidades brancas, que ninguém racializa, né? Os congressos, o Congresso Nacional, os parlamentos são ocupados majoritariamente por homens brancos. O Roger escreveu um texto sobre isso, maravilhoso, vou pedir ele para falar um pouco. E, entretanto, isso não é racializado, assim, né? Então é importante a gente categorizar e compreender melhor como essa estrutura está posta e o que a gente deve fazer enquanto povo, enquanto grupo, para poder desarticular essa estrutura. E eu tô falando pra caralho e agora, então, eu vou chamar ele. Querido irmão Roger Cipó. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Olha esse conteúdo, gente, na minha tela. Tudo bem? Boa noite, Pretê. Bem-vindo ao Bota a Cara JNP. Mano, tô muito feliz de conversar com você. Você tá me ouvindo bem? Oi, eu tô te ouvindo bem. Tá um pouquinho baixo, mas eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo tranquilo? Eu tô te ouvindo bem. Eu vim mais perto para ver se melhora. Ai, sim, sim, por favor. Ô, Roger, é uma alegria imensa pra mim, cara, te receber aqui. Gente, é muito engraçado, tá? Te receber aqui na minha live, Aham, é na isso, né? live A, do Juventude Negra Política. a Muito gente vai obrigado. aprender a se receber assim, né? Nesse momento a gente vai aprender a se receber assim mesmo, por vídeo, enfim, das formas que der. Sim, Mas total. Bom, eu tô muito feliz. E, pô, antes da gente falar, eu quero te agradecer, cara, não só pelo convite, mas pela iniciativa do Juventude Negra Política. Acho que é um movimento incrível. Sabe que eu sou teu fã e, enfim, queria começar por aqui mesmo. que isso, obrigado. É recíproco demais, irmão. Esse encontro de nós, assim, né? A gente se conheceu aí meados de 2018, Gente, 2019. gente, deixa eu Sim. te dizer, eu vi alguém pedindo para fixar o tema aqui. Fixa pra galera, porque de repente ajuda quando a galera vir perguntar, saca? Ai, boto fé demais. Espera aí que eu vou Você sabe como colocar aqui, fazer? então. Eu sou aprendiz de blogueiro ainda, né, Roger? Por favor. Tu escreve, manda um comentário
Aí depois você vai lá no comentário, clica em cima dele e clica em anexar. Bota fé. Mandei aqui. Gente, chocado, eu nunca fixei esse comentário. Só clica em cima do comentário, vai Ai, aparecer lá. rolou. Ou entendeu? Perfeito. É isso, a gente vai aprendendo, irmão. Pois é, tá vendo? É isso, de político a blogueira, a gente vai mesclando várias habilidades. Ô, Exato. Roger, olha só, só de fato te agradecer mesmo, assim, eu também sou muito seu fã, admiro muito seu trabalho, sua trajetória, seu compromisso enquanto cidadão, enquanto homem preto, em ressignificar de forma positiva os nossos símbolos e signos, né, que são tão destruídos e demonizados em detrimento da nossa vida. Assim. Então, você cumpre um papel primordial. Antes de eu te conhecer pessoalmente, eu já te acompanhava, te admirava. Também, E só também. a gente ter se encontrado, né? Se abraçado, agora a gente não pode, que bom que a gente fez isso. E seguir nessa confluência de fortalecimento, de rompimento com o auto-ódio, de trocar afeto entre nós, homens pretos, e pensar uma política, um outro futuro possível a partir de nós, assim. Isso é muito relevante, né, Roger, dado que o Estado brasileiro elimina corpos como os nossos a cada 23 minutos. Isso não é brincadeira, isso é sério. Nós somos sobreviventes, né? Você é um homem com 28 anos, eu tenho 32. A gente sabe muito bem o que é ser sobrevivente. Essa sensação não é nada confortável. Então, nada mais gratificante poder trocar essa ideia aqui com você e saber que a gente vai seguir muito além aí desses processos de não só de ocupar a política, mas de destruir as narrativas que não nos representam e edificar outras. Então, brigadão. E vamos Tamo direto ao assunto, Preto. Venha, venha daí que eu vou daqui. Ah, demorou. Roger, nesse contexto, baseado assim, em todas as nossas experiências e a sua pesquisa, diz aí para nós, por que masculinidades negras, Roger? Por que a necessidade da gente pautar essa contranarrativa? Cara, você sabe que toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu começo de uma reflexão que ela já é, talvez, né, pra gente aqui, pra eu e você que talvez já leu sobre isso, tá um pouco batida, mas eu sei que todo dia alguém chega para essa discussão e alguém precisa entender um pouco do que a gente fala. Então é importante, né? A gente repete, né? Eu gosto de pensar que nas nossas tradições a gente repete para memorizar mesmo, né? Para que o corpo memorize, para que, né, a nossa cabeça memorize e a gente possa, enfim, se articular a partir disso. Então, quando você me pergunta por quê, eu sempre volto para uma célebre citação e reflexão do psicanalista Franz Fanon, né, no livro Peles Negras, Máscara Brancas. E aí o Fanon diz algo assim, que ele diz que o homem negro não é um homem, né? O homem Sim, negro é um homem negro. E por ser um homem negro, né, por ser colocado ou construído nesse lugar do homem negro, existe aí um lugar mesmo, assim, um abismo, né? Um lugar de onde nós precisamos nos retirar. E eu gosto de dizer que esse lugar de onde a gente precisa nos retirar é o lugar da marginalidade, é o lugar da marginalização, é o lugar de um corpo que não é considerado homem, é o lugar de um corpo produzido para produzir morte, para reproduzir morte e para morrer, assim, né? Então, pensando, é um pouco disso que, pelo menos, o Ocidente, né, a branquitude determina por ser homem preto. Por outro lado, se a gente pode dar um salto, pular um pouco pular e para antes do que o Ocidente, antes do que os homens brancos determinaram aquilo que nós seríamos, se a gente volta, né, para compreender o que a África, o que tradições africanas pensam sobre homens pretos, homem preto é poder, né? Homem preto é poder, homem preto é Xangô, homem preto é o Doduá, né? Que são divindades ancestrais que foram formadores e construtores da,
da identidade dos homens africanos, né? Aí eu estou falando uma perspectiva iorubá, que é da perspectiva de onde eu parto, né? Porque eu sou Ogã em um terreiro de candomblé de tradição Queto, Nagoqueto, então iorubá. Então a gente precisa ir para esse lugar. Aí a minha provocação é: se o Ocidente nos diz que nós somos isso aqui, né? Se nós somos a marginalidade, se nós somos construídos num lugar e tratados do pente como ameaça do status quo e do bem social desta sociedade, eu preciso imediatamente romper com essa identidade aqui, romper com essa narrativa e buscar algo que tenha a ver comigo, né? Eu não vou conseguir, nem eu, nem você, e nem qualquer homem preto, ou qualquer pessoa lida como um corpo masculino preto, nós não conseguiremos ser homem numa sociedade ocidental se a gente buscar aquilo que homens brancos determinaram de ser homem, né? Nós não conseguiremos isso. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é dar um passo para além dessa história, né? Quem são os homens negros na história antes da escravização, antes da colonização, né? Nós temos, nas nossas tradições aqui, nós temos essas expressões, nós temos Ogum, falei de Xangô, nós temos Exu, né? Nós temos várias representações do masculino preto africano que rompe literalmente com tudo aquilo que os homens brancos disseram sobre nós e construíram para nós. Mas é importante eu dizer que esse lugar de homem preto construído para nós, ele foi criado propositalmente mesmo. Ele foi criado para que os mecanismos do Estado, as políticas do Estado, né, tivesse mais êxito sobre os nossos corpos, né, para que essas políticas fossem eficazes para nos exterminar. Né. Eles foram criados justamente essa identidade. Ser homem preto no Ocidente diz que nós somos os corpos que morrerão, nós somos os corpos que serão alvejados, né. Nós somos os corpos que ficarão reclusos, né, ficarão encarcerados. E aí, no momento de pandemia, saca? Onde está todo mundo aqui, de alguma medida, tentando ficar em casa, os homens pretos, que são, você bem disse, mais de 60% da população carcerária, aqueles que estão apresentando algum sintoma de Covid-19, eles estão sendo enclausurados nas celas de castigo. A cela de castigo é um lugar sem luz, um lugar sem água, né? Então, tipo assim, o cara que merecia humanamente uma atenção muito especial nesse momento, ele está tendo a tua morte acelerada por conta do Estado, né? Essa é uma ação do Estado genocida que eu e você e mais um monte de pessoas nos últimos 400 anos estamos denunciando, né? Eu separei algo que eu queria trazer para cá para nossa conversa sobre isso, porque eu também quero trazer exemplos reais da condição do homem negro nessa sociedade aqui. Sim, E ontem importante. eu li algo assim, ó. Calma aí, deixa eu achar minha cola. Aqui. Abre aspas, de repente, do pente. Se eu me emocionar, você me segura. Pode Porque assim, deixar. Tamo junto. abre aspas, o texto diz assim: Oi, meu grande e maravilhoso, mais precioso amor. Como está a sua saúde? E o seu psicológico está melhor? Amor, é só Deus na nossa causa, pois está um comentário que foram afastados 2 agentes por causa desse vírus, e tem um monte de parceiros com sintomas, porém a enfermaria não suporta o tanto de pessoas que está subindo com sintomas. Então nem todos que estão com sintomas estão isolados. O barato tá louco, amor. Nós estamos sem saber o que fazer. Fecha aspas, e tem uma outra mensagem assim. Abre aspas de novo. Eu estou apavorado com o que pode vir. Eu quero que você saiba que você foi a melhor mulher do mundo. Em tão pouco tempo, me fez muito feliz e realizado. Até aqui só me deu orgulho. Me sinto o homem mais feliz do mundo. Te amo e obrigado por tudo que você fez por mim, por ter me dado uma oportunidade de ter um filho com você. Você é uma mulher maravilhosa.
Até as suas brigas estão fazendo falta. Te amo, te amo. Espero que você nunca se esqueça de mim, porque aonde eu estiver, nunca vou te esquecer. Isso, do Pente, são cartas de homens privados de liberdade que começaram a escrever para os seus amores, para suas famílias, com medo de morrer pela Covid-19. Essas cartas foram publicadas essa semana na coluna da Ana Carolina Trevisan no UOL, né? E aí, Sim, quando você, tipo assim, aí eu te pergunto, né? Se alguém me perguntar, do Pente, onde estão os homens pretos que não estão na política, que é um pouco da nossa conversa aqui, a minha resposta ela é muito direta, né? Os homens pretos, eles estão encarcerados. Os homens pretos estão figurando 80% das pessoas em situação de rua. Os homens pretos não chegam aos 27 anos, aos 29 anos nesse país, né? Então, como que a gente do Peito precisa conversar política, futuro, como que a gente pensa futuro? Uma vez eu perguntei para o Alê Santos, que é um escritor e pensador sobre afrofuturismo, como que a sim, gente pensa afrofuturismo numa sociedade que homens pretos não podem pensar futuro. Nosso futuro é agora, né, do Peito, assim, né? agora. E, e aí, isso é um pouco do panorama, assim, né? De qual que é a nossa condição. Porque eu tenho feito uma crítica muito severa a movimentos de política, a movimentos políticos que questionam os homens negros na sociedade, sobretudo a galera que está produzindo na internet, que é um lugar por onde eu circulo muito, que questionam a presença dos homens pretos em vários lugares. E eu sempre estou perguntando que homens pretos que a gente quer, de que homens pretos do Pente que nós estamos falando. Porque eu e você, nós somos exceções que confirmam inclusive a regra, né? Nós somos Sim. exceções. Tá? Você passou dos 29 anos. Eu faço 29 anos na próxima quarta-feira. Nós somos exceções. E aí tem um bagulho mais louco. Eu sei que eu vou chegar aos 29 anos porque eu estou em quarentena, porque eu estou conseguindo ficar em casa. Saca? De repente a gente sabe que qualquer vacilo, não vacilo nosso, qualquer vacilo do tempo, eu gosto de dizer, pode findar a nossa vida porque o sistema representado pela polícia, representada, né, pelo braço forte do Estado, né, que é a polícia, pode ceifar as nossas vidas porque foi construída uma ideia de sociedade em que homens pretos estão no lugar da margem. E não estão no lugar da e quando estão no centro do alvo, saca? Sim. Homem preto é aquele ponto, é literalmente aquele ponto preto no alvo do Estado. Então, é por isso que o presidente desse país celebra a morte de homens pretos. É por isso que o Wilson Witzel, né, desce de um helicóptero no meio da ponte Rio-Niterói, celebrando a morte de um homem preto. Né? Porque a gente está colocado nesse lugar. E como discutir masculinidades do Pente se a gente sequer foi considerado homem, saca? E, e aí a minha alta crítica aos movimentos é como que a gente vai discutir coisas se os movimentos ainda acham que homem preto tem os mesmos privilégios ou vive nos mesmos lugares que homens brancos? Porque Essa nós é a temos questão. porque nós temos uma condição de identidade masculina. Sim, sim, essa condição, Roger, de algumas teorias eurocêntricas, e eu compactuo totalmente com você nessa análise de que alguns movimentos, sobretudo de esquerda, é importante, nós que somos progressistas, precisamos, de forma qualificada, colocar essas questões na mesa de forma explícita, para que a gente não seja conivente com uma estrutura que também reproduz a arma vil, que nos elimina, seja simbolicamente, epistemologicamente, seja a partir do identicídio, que é um conceito que a Evelyn Bunyaca-Cambial, uma amiga indígena, né, cunhou em uma conversa com a gente aqui numa live, porque esse nos colocar no mesmo lugar de quem detém e usufrui do padrão de masculinidade hegemônica, que é a mesma masculinidade que
que é base desse processo de colonialismo, de imperialismo e de dominação, estupro e subjugação sistêmica e hierárquica da estrutura social, nos Hum. colocar nesse lugar é dar seguimento ao processo de desumanização dos nossos corpos, Roger. E é muito conveniente porque as pessoas ou querem um homem negro que de fato reproduz aquele padrão de masculinidade imposto pela falta de referência do machão, do violento, que são símbolos e signos também nos impostos desde criança a partir dos meios de comunicação, ou nos querem nesses movimentos, Roger, tudo que eu e você e vários outros irmãos, que são exceção, a regra, não são. Nos querem como idiotas, como negam a nossa intelectualidade, negam a nossa altivez, negam a nossa autonomia, negam a nossa produção de saber e conhecimento, nos querem nesses dois extremos. E quando encontram pessoas que rompem e fogem, corpos dissidentes, masculinos, negros, que fogem a essas regras, a gente não segue. E aí vem essa estratégia desonesta, desumana e colonial, branca, da branquitude, de tentar nos colocar nesse lugar de pagar o pato do que esses corpos masculinos brancos usufruem o tempo inteiro, né? Vide, você falou do presidente da República, a maior parte dos 518 deputados federais no Congresso Nacional, a maior parte dos que compõem as casas legislativas estaduais e municipais, que levaram o Brasil a uma crise internacional profunda, política, social, agora sanitária, não apresentam solução. Isso não está na nossa conta. Você escreveu um texto ótimo sobre isso, falando sobre essa perspectiva de futuro, quem é que vai assinar, né? Essa conta, assim, Roger. Então, nesse lugar, nessa perspectiva, a partir dessa análise, é importante, você já bem disse, né? Onde estão os homens negros, né? E é importante e questionável também qual é esse privilégio que muitos movimentos de forma equivocada, muitas pessoas Não atribuem a existe, gente. Eu estou louco para descobrir onde é que está, Roger, esse privilégio. Você já encontrou? Se não, não puder, existe, não existe privilégio do pente assim, porque se o privilégio for, porque a galera mede, e aí, enfim, tô largando aí, a galera mede os supostos privilégios dos homens pretos, enfim, tem uma discussão muito sobre interseccionalidade, que é importante também, né? E aí eu lembro que alguém me fala assim, os homens pretos não dão conta de pensar a interseccionalidade para questionar algumas questões. Aí eu falei, tá, se eu interseccionalizar toda a história aqui do repente, eu sempre vou encontrar a pessoa preta fudida, independente da sua identidade de gênero, independente de onde você mora. Então, assim, se no grupo de homens ricos, é, se no grupo de homens ricos você é preto, você, tipo, você não é um homem rico. Se você é no o grupo, fudido. se no grupo LGBTQIA+, você é preto, você vai morrer primeiro. Inclusive, você vai ser violentado pela comunidade branca que pertence a esse lugar, saca? Se no grupo de uma heteronormatividade você é preto, você, tipo, vai morrer primeiro. E você vai morrer e quem vai te matar vai ser esse grupo aqui, exclusivo, sabe? Então, assim, Sim. quais foram os privilégios dos homens pretos ao longo da história dessa sociedade aqui? Foi, foi estar na frente da bala, particularmente estar na frente da bala, foi ter as esquinas e as marquises e as catedrais para morar, né? Foram esses privilégios. Os privilégios dos homens pretos foram o quê? Foram Carandiru, saca? E, tipo, medir isso a partir, eu não quero fazer essa discussão, mas medir isso a partir do tipo de experiências afetivas ou sexuais que esses homens podem experimentar ao longo da vida é muito pouco, até porque essas experiências sequer são afetivas quando a gente pensa em estruturas, né? Elas são muito mais ligadas é, a um duelo, né? Que a gente pode até falar sobre o duelo da virilidade, daqui a pouco está muito ligado ao duelo, é a disputa mesmo de homens disputar, né? Algum lugar, né?
nesse duelo aí afetivo, com muitas aspas, e ligado à hipersexualização. Eu lembro de conversar com um ator global, e aí eu perguntar, preto, e eu perguntar para ele, amigo, você sempre foi considerado bonito ou você foi sempre hipersexualizado? Porque é um cara forte, bombado e tal, não sei o quê. E ele me dizia assim, Cipó, eu comi todo mundo, mas nunca entrei na casa de ninguém. Eu nunca fui Bota fé. convidado, eu nunca fui convidado para entrar na casa das pessoas com quem eu me relacionei, porque o meu corpo vale, a gente sabe do pente, nossos corpos valem. E nessa Sim. sociedade patriarcal, os nossos corpos eles valem para o uso, e aí seja o uso sexual, seja o uso enquanto munição, seja o uso enquanto ponta de lança, seja o uso para experimentos, saca? Porque Sim. é isso, a gente sabe o quanto de experimentos a ciência, e eu nem estou falando de eugenia não, hein? Eu estou falando de outras coisas. A gente sabe como que a sífilis foi espalhada pelo mundo, a gente sabe como que é, outras doenças foram introjetadas dentro da nossa comunidade, saca? Utilizando os nossos corpos como cobaia. A gente sabe que França e outros países queriam, no começo dessa pandemia, experimentar vacina contra a Covid-19 em corpos africanos. Então, assim, que porra de. Eu posso falar, tá? 9 horas, né? É tudo Então, assim, nosso. Aqui não tem censura, não, Rod. que porra de privilégios são esses que estão construídos, que estão sendo responsabilizados, que estão colocando é, na conta dos homens pretos, é, sendo que esses caras estão morrendo, assim, né? E aí eu estou dizendo isso porque enquanto a gente não radicalizar a transformação política, eu estou usando a ideia de radicalizar a partir do que Angela Davis chama de radical, que é ir na raiz do problema. Saca? Tipo, vamos Sim. voltar para a raiz do problema e da raiz do problema a gente vai buscar solução. Porque se o homem preto morre, o homem preto não é o meu problema. Depende, né? É. Mas o homem preto, mas o homem preto ele é exterminado. Por que homens pretos eles são exterminados? Eles são mais exterminados porque mulheres pretas. E eu não estou dizendo que mulheres pretas não são mortas. São e muito, isso é um problema que a gente precisa e que a gente está lutando contra. Mas os homens pretos são exterminados pelo patriarcado, porque o patriarcado subentende que esses homens são a ameaça do status social do patriarcado branco, sim. Então, como Total. o patriarcado está construído numa perspectiva muito vertical, numa perspectiva, inclusive genitália, né? Porque para o patriarcado só é homem quem tem um pênis, né? Porque o patriarcado não vai considerar masculinidades transgêneros, por exemplo, inclusive vai trabalhar para exterminá-las, né? Então Total. Não. o patriarcado ele é uma construção genitalizadora, né, das experiências de vida, né? Então, como também o patriarcado construiu o mito de que os homens pretos eles eram a ameaça, eles eram não, nós somos a ameaça do bem-estar da família patriarcal, porque esses homens acabaram por. A professora Cida Bento vai falar disso melhor do que eu, e daqui a pouco eu vou falar dela, mas esses homens, eles buscam na nossa identidade, eles buscam nos nossos corpos, eles buscam no ser homem preto, né, todas as fantasias, toda a ideia é, de uma sexualidade que eles sequer dão conta, né? E aí eles se Sim. sentem ameaçados. E inclusive é o homem branco que cria o mito do negão do pau grande. Não foi a nossa comunidade que começou com essa Inclusive. história. Nenhum homem preto saiu por aí dizendo olha o tamanho da minha piroca, tá ligado? Isso é construído pelos homens brancos, né? E aí é construído isso para quê? Para provocar medo nessa comunidade. E aí se tem medo, tem uma justificativa para bater. Se tem medo, ajuda a matar, né? Porque o medo provoca isso. Então, por isso que também, por exemplo, é importante para que nós, homens pretos, nessa nossa reelaboração de uma ideia do que é ser homem, do que é ser masculino, é importante que a gente reelabore rompendo drasticamente com tudo aquilo que o Ocidente imputou dentro da nossa identidade. Então, se até aqui a hipersexualização foi uma via
de homens pretos que a gente não pode negar que vários de nós encontraram na hipersexualização uma forma de se estabelecer gente, de olhar, ok, então é isso. Todo mundo me quer porque eu sou o negão de tirar o chapéu. Então eu vou por esse lugar. Então eu vou Sim, por esse lugar. E aí esse lugar é uma armadilha, né? Porque esse lugar também a gente não vai encontrar experiências de afeto humanizado, a gente vai encontrar experiências de uso desse corpo e de troca que vai a partir disso, assim. Então, romper com isso também é uma possibilidade da gente considerar, né, outras formas de masculinidade. Inclusive porque quando a gente rompe com essa masculinidade biologizada, genitalizada, a gente considera como humano as experiências de homens transgêneros, né? sim, E, e aí a gente vai lutar junto, né, contra isso, assim, porque entre os homens trans, quem morre são os homens pretos. São os homens pretos que não têm condições financeiras de fazer tratamento hormonal. São os homens pretos que não têm condições de uma família para compreender e acolher a sua transgeneridade de uma forma, saca, de uma forma humanizada mesmo. São os homens pretos que precisam lutar contra um estigma de que animaliza esses corpos, tudo isso, né? E aí todas essas coisas do Pente me faz pensar que o fazer política, né? E aí se você me perguntar daqui a pouco, se, pô, mas por que é importante que homens pretos estejam na política? Ainda que seja uma política, ainda que seja um modelo que não, que sequer nos humaniza, né? Que sequer nos humaniza. Então, tipo, quando você me pergunta, eu falo, então, Dupente, é importante que a gente elabore, que a gente ocupe a política, como tem o nome do movimento que você, né, manda super aí e tal, articula pra caramba, ou que a gente elabore, porque se a gente olha, Dupente, a cara da política brasileira, a gente vai encontrar o que a professora Cida Bento, que eu citei há pouco, chamou de pacto narcísico da branquitude. E ela diz que há um pacto silencioso entre as pessoas brancas, as pessoas brancas, homens brancos e mulheres brancas, há um pacto, né? Primeiro não, que é um pacto que ele vai acontecendo simultaneamente, um pacto que tem uma proteção desse grupo, então esse grupo é um grupo que se protege, ainda que entre direita e esquerda, esse grupo se protege, porque a hora que um preto levantar a mão, os dois lados vai querer comer vivo esse preto, saca? Então, há um sim, pacto desse grupo que se protege, é um grupo que se celebra, é um grupo que se celebra inclusive na mediocridade. É um sim, grupo que se celebra na mediocridade, porque celebrar um Bolsonaro da vida é celebrar uma mediocridade, saca? Mas além de tudo isso, é um grupo que se articula para exterminar pessoas pretas, né? E aí se articula de todas as formas. Então, tipo, a direita já é inimigo declarado de todas as pluralidades, sim, e aí atua para isso, descaradamente, inclusive utilizando de discussões políticas pretas, como as discussões da representatividade, como as discussões, né, da diversidade, uma série delas, porque é isso. Como que a gente vai falar de que a direita não inclui diversidade se tem um monte de preto na direita, tá ligado? Se tem um monte de mulher. E aí, para esses grupos, para essas identidades, isso passa. E aí a esquerda vai fazer isso em alguns momentos de forma mais escancarada, em outros momentos de uma forma muito mais cínica, porque o pacto narcísico da branquitude ele também é cínico, ele também é silencioso, né? Então, quando a esquerda dá conta de absorver todas as nossas pautas, a esquerda olha para as pautas políticas e fala assim: estamos juntos, bora aqui, bora porque aqui preto tem voz. No PT, preto tem. Eu posso falar partido, né? Foda-se. No PT, pode falar. preto tem voz. Né? No PSDB, preto tem voz. E aí, qual é a voz que preto tem no PT? Saca? Sendo que o PT. E aí não é só ser preto, porque veja, o PT acaba de cometer, né? Tipo, uma das coisas mais bizarras e desonestas da história da política recente no Brasil, que é negar uma candidatura de uma potência como Vilma Reis,
saca? Para apoiar Sim, um projeto, para apoiar um projeto político que caminha ali, né, muito com o conservadorismo e com a militarização e com o extermínio das vidas. O PT acaba de declarar apoio ainda que uma figura preta, com um trabalho inclusive muito importante, mas que o background, né, o que está por sim, trás daquela figura, é um projeto de extermínio que matou 5 meninos no Cabula, saca? E sim, mas ainda assim, o último governo do PT, no último governo da Bahia, por exemplo, que é um governo petista, foi o governo que mais matou preto naquele estado, saca? Então, são essas coisas que a gente vai precisar conversar em algum momento sobre representação, sobre representatividade e que tipo de projeto político do Pente a gente precisa estabelecer enquanto comunidade preta e qual o papel de nós, homens pretos, já que a gente, já que a gente, já que a gente é uma exceção, já que a gente é uma exceção que foge à regra, qual é o papel de nós que de alguma forma burlamos, né, essa regra? Porque eu não morri, você não morreu, então o que que a gente vai fazer enquanto projeto político para garantir que mais gente preta não morra, saca? sim, Vamos Roger. pensar nisso. Ou bem massa, assim, você falou de muita coisa relevante e eu não quis nem te interromper porque você foi num fluxo bem interessante. E quando você traz essa questão, né, de tanto quanto nós, homens pretos, cis, as pessoas transgêneras também, pretas, o quão a gente se aproxima nessa escala de genocídio, de eliminação e de não acesso, nos Uhum. aponta o quão a gente precisa caminhar junto e se humanizar, né? Ser Total. espelho um do outro, né? E das outras também. Acredito que esse seja um início bem potente para que a gente possa burlar de forma coletiva essa máquina de moer preto, né, Roger? E não Com obstante, quando você traz a análise a partir, né, do conceito que a professora Cida Bento coloca maravilhosamente bem, que é sobre o pacto narciso da branquitude, e que ele se manifesta tanto na direita quanto na esquerda, a prova cabal, Roger, uma além das nossas exceções aqui, enquanto homens pretos, sobreviventes, progressistas, entender o quão as barreiras para que a gente avance na institucionalidade e tragam outros irmãos e irmãs para a gente são difíceis. Um dado, por exemplo, das eleições de 2018, Rod, da revista Número e Gênero, é um dado de uma pesquisa da FGV aí de São Paulo, mostra que Uhum. homens negros foi o grupo social que menos recebeu apoio financeiro dos partidos políticos de esquerda e de direita, que menos recebeu apoio financeiro da sociedade civil e que menos tinham recursos próprios, inclusive menos que as mulheres negras, e por uma série de fatores, né? Isso, Roger, é um dado muito sério. Desde 2014, os homens negros vêm tendo essa baixa e esse não acesso. Mas Mas aí a sabe gente que eu parece que a gente está falando percebo? de muita coisa. Os negros na política brasileira, Rod, no ano de 2018 eleitos, são apenas 4%, contando os que se autodeclaram pardos e os que se autodeclaram pretos. Agora me diz, né? Se preto tem voz em determinados grupos que se dizem progressistas, o porquê até hoje a gente percebe como o Douglas Belchior, nosso irmão também, grande referência política, denunciou em 2018 o quão ele, de forma discrepante, recebeu de apoio do fundo partidário, né, Douglas também é do PSOL, mas em relação às outras candidaturas a deputado federal de homens e mulheres brancas, que receberam quase 6 vezes mais o valor que ele recebeu. Essa denúncia, né, isso está ancorado no racismo institucional, racismo estrutural, esse lugar relegado que a gente está denunciando aqui, né, e de forma propositiva, trazendo essa análise, Roger. Nesse aspecto, eu queria que você dissesse um pouco quais estratégias possíveis de ruptura com esse processo você vislumbra. Assim. A gente não tem muito tempo mais, a gente tem mais 15 minutinhos, e aí eu queria que a gente passasse um pouco sobre essa pauta, esse ponto específico,
que é importante a gente, depois desse diagnóstico profundo que você trouxe, muito criterioso, muito relevante, a gente falasse um pouco de futuro, Roger, porque, como você bem disse no início, você começou falando de futuro, na verdade, que o nosso futuro é agora, né? Mas a Uhum. gente sabe que, enquanto filhos de mulheres negras, né, nós somos filhos dessas mulheres que sustentam ainda essa estrutura e que é importantíssimo que a gente amplie o diálogo e que a gente crie possibilidades de futuro ao lado dessas mulheres. Assim, a gente sabe que, se não caminharmos lado a lado, as mulheres negras seguirão chorando as nossas mortes e nós seguiremos sendo os bodes expiatórios dessa história. E eu E vou, aí, eu vou, estratégias, Roger, uma coisa que eu tenho fomentado muito, a política do afeto. Assim. Isso, tem pessoas que criticam e ironizam, mas entender que para nós, enquanto grupo social, que teve o amor e o afeto negado a partir de um projeto político, retomar isso enquanto ferramenta para a ocupação dos espaços de poder lado a lado, é chave. Isso não é romantizar a nossa atuação. E isso é uma das coisas que eu acredito que seja uma das chaves para o futuro. E além disso, eu queria saber se você concorda com isso e quais outras estratégias mais assim objetivas você vê para que a gente avance, Roger. irmão, você sabe assim, é, eu tenho militado pelo afeto, né? Pelo amor, porque se a gente não se ama, do pente. Eu não estou falando de relacionamento sexual, romântico não, porque a gente está para além disso. Sim, Se a gente não se ama, a gente sequer se confia. E se a gente não se confia, a gente não cria um projeto político junto, saca? E aí eu tô falando porque se homem branco e mulher branca estão articulados para exterminar os nossos corpos, eles estão executando o projeto de sociedade deles. E qual é o nosso projeto de sociedade? Saca? Porque sim, homem branco e mulher branca estão ali, ó, saca? Cada um na sua pegada, fazendo aí a sua parte num projeto de extermínio. As mulheres brancas são extremamente importantes para o sucesso do projeto de extermínio do patriarcado, né? Então não tem como enfrentar o patriarcado se você não destitui o poder das mulheres brancas nessa sociedade aqui. Vamos, gente, lembrar qual foi o papel das mulheres brancas no processo de escravização, né? As mulheres brancas autorizavam as mortes e as violências contra corpos femininos, tá ligado? Contra corpos femininos e masculinos. sim. Autorizava por inveja, autorizava por ódio, por uma série de coisas. E isso tá aqui hoje. Esse projeto está acontecendo. Só que no final do dia, esse grupo volta para casa para se amar. A mulher branca e o homem branco voltam para casa e se amam e vivem a vida deles e resolvem os problemas deles dentro das comunidades deles. Só a gente que foi muito. A gente foi tão violentado que violência se tornou uma expressão, né, dentro da nossa comunidade, inclusive na dinâmica de gênero. Né? Enquanto mulher preta e homem preto acreditar que nós somos inimigos, e aí no discurso e na prática, né, enquanto a gente acreditar que nós somos inimigos, a gente não vai andar junto e mais. Desculpa. A gente vai facilitar o sucesso do projeto de extermínio da população do povo branco aí. Até aqui, Dopente, a gente tem facilitado. Eu não posso ser ingênuo que na busca por esse lugar, né, por esse lugar no patriarcado, porque a gente não tem lugar no patriarcado, né? Homem preto Sim. não tem, gente, privilégio patriarcal. Homem preto não vive uma experiência de humanidade patriarcal. A gente não está nesse lugar, né? É. Mas eu não posso ser ingênuo de dizer que, na busca desse lugar, alguns dos nossos homens, querendo ser um homem como o branquitude estabeleceu, vai trazer violência para dentro da nossa comunidade. E aí vai cometer violência contra a mulher, sim. E aí vai cometer violência de ordem sexual, violência de ordem da misoginia, uma série de outras, inclusive violência contra outros homens. Isso é, como diz aquele meme, cilada, né, Binos? Isso é Cilada. esse lado porque isso nos ajuda a morrer. E aí é isso, talvez o afeto entre aí para que a gente minimamente consiga humanizar as nossas relações do pente. Assim. Enquanto nós tivermos também mulheres pretas que aliadas a mulheres brancas fomenta discurso de ódio
para encarcerar, para criminalizar homem preto, a gente está errado também. E os movimentos de mulheres que estão ao lado de mulheres pretas, que caminham ao lado de mulheres brancas por uma questão de gênero, precisam ter consciência do desserviço que isso produz para a nossa comunidade. Porque a gente está pautando o desserviço dos homens pretos e não estamos pautando o desserviço das mulheres pretas que estão aliadas com homens brancos e mulheres brancas para o nosso extermínio. Saca? A gente não Sim, pode. Quando a gente tem um cara preto como o Babu num programa de televisão, vou usar o entretenimento como exemplo, porque isso cria imagem, né? Cria imagens reais de como esses discursos se articulam. Quando a gente vê um discurso como um discurso de ódio contra o Babu, né? Querendo atribuir imagens de monstro ao Babu, imagem de assediador, imagem de uma série de coisas, tá o quê, cara? A gente tá só, a gente não, esse grupo tá só colaborando com um projeto de extermínio que vai exterminar, assim. E os homens pretos do Pente, aí eu quero me dirigir às mulheres pretas. Os homens pretos não são só os homens com quem essas pessoas têm alguma relação afetiva sexual. Os homens pretos são os pais, são os tios, são os avós, tá ligado? São os amigos, né? Porque também essa dinâmica de gênero aqui que o Ocidente estabeleceu e que as linhas de pensamento daqui criaram e colocaram aqui para o nosso povo reproduzir, dá conta de dizer que a dinâmica de gênero, mas eu posso dizer isso, né? Que para a branquitude, para as mulheres brancas, qual é o papel do feminismo branco? Eu vou dizer branco, tá, gente? Qual é o papel do feminismo branco na derrubada do patriarcado? Não é derrubar o patriarcado, é ter o mesmo poder que os homens brancos têm. E para ter isso. o mesmo poder que os homens brancos têm, essas mulheres vão usar mulheres pretas e vão usar homens brancos, assim. Então, homens pretos. Então, assim, a gente precisa ter consciência disso também. Eu me sinto provocado, inclusive, a chamar as minhas iguais e os meus iguais para esse tipo de discussão, porque, do Pente, parece, mas a nossa comunidade ainda não está preparada para isso. Para vir Não, essa não tá. discussão, para falar. A gente ficou discutindo na semana do Big Brother, uma semana, se era importante considerar raça ou gênero antes das discussões. E assim, se a gente não considera a raça primeiro, a gente vai considerar uma identidade de gênero que foi construída pelo Ocidente. E se é construída pelo Ocidente, ela é branca, É, saca? E aí, obviamente, se ela é logo, branca, né? Lógica. se ela é Sim, branca, ela não nos cabe. E se ela é branca, ela se articula para nos matar. E aí quem reproduzir ela está fazendo parte de um sistema que está posto para nos matar. Por que, que eu e você nós precisamos discutir masculinidade? É porque a gente está rompendo com uma ideia de ser homem que o Ocidente criou. E é uma ideia que nos mata. E mais, que nos provoca a matar mulheres pretas, né? sim, Porque há na sim. nossa comunidade homens que reproduzem violência de gênero e que mata a mulher preta também. Tem um monte de mulher preta morrendo dentro de casa, saca? Sim, E que é isso as a maiores comunidade vítimas tem do coração feminicídio, né, Rod? total. E É, aí, o que é isso? A gente precisa mudar a cara da política. Se a gente vai articular ou disputar a política como ela tá, porque eu acho que a gente precisa reformar essa política com muita urgência do Pente. A gente sim, precisa reformar isso. Mas se a gente vai disputar ela como tá, a gente precisa mudar essa cara. Porque a professora Cida Bento, eu lembro dela falando de uma vez que ela dizia que o Pacto Narcísico da Branquitude tem uma cara. E aí, se você olhar a cara do Pacto Narcísico da Branquitude, é a cara do Congresso Nacional, que são homens brancos de meia idade, ali dos 50 anos, 50 a 60 anos, que estão nesses lugares há pelo menos 30 anos, que produz uma política pública que não tem a maior parte da população, porque se nós somos 56% da população, por que, do Pente, que a gente precisa ainda criar é, políticas afirmativas, né? Afirmativas raciais, quando as nossas questões deveriam ser a centralidade da discussão política, né? sim, A condição das pessoas pretas precisa ser a centralidade. E não é a centralidade desse projeto de sociedade, porque não é um poder que a gente alcançou, não é um poder que a gente alcança, não é um lugar. Né? Eu não tenho lugar no Senado do Pente. Eu não tenho. A gente tem um Paulo Paim que está lá resistindo.
né? Mas um país só não vai dar conta, né? Porque em algum momento a gente teve um Abdias e tivemos um Paim e tivemos um Caó, né? Mas Sim, isso, o que que são essas figuras? E são figuras que fazem muita coisa, mas o que que são essas figuras para controlar é, um grupo, né, de quase aí 500 homens brancos, de meia idade, conservadores, de maioria cristão, que tem dinheiro para definir como que a política acontece. E aí, se esse grupo tem dinheiro, é esse grupo que vai escolher quem recebe esse dinheiro para o seu projeto político. E aí é por isso que Douglas Belchior não vai receber esse dinheiro. É por Érica isso que Malunguinho não vai receber esse dinheiro. é por isso que Érica Malunguinho, que Leci Aura Brandão, Carolina não vai receber esse sabe? É por dinheiro. isso que essa galera não vai. E aí, o que que eu penso que nós deveríamos fazer? Eu estou pensando no futuro para ontem do Pente. É urgente que nós, pessoas pretas, mobilizemos então, ou que reconsidere discutir com as grandes fortunas pretas que tem nesse país. Tá ligado? Porque nós temos os pretos milionários, nós temos os pretos bilionários nesse país. Mas onde estão e que tipo de projeto de sociedade esses caras estão pensando? Porque sim, esses caras foram cooptados. E eles foram cooptados, eles não foram cooptados por causa de mim e por causa de você. Eles foram Sim. cooptados, inclusive, porque na nossa militância, a gente se fez de base, né? Falou, não, a gente é a Uhum. base, e aí a gente vai chamar o Pelé de escroto. E aí a gente vai escrotizar o Neymar, que é um cara que com 18, que é um cara que explodiu no mundo com 17 anos, que não tinha formação política e não tem ainda. E a gente escrotiza esses caras, né? Sim. E aí, à medida que a gente escrotiza, tem um grupo que fala, vem cá, você é bonito, vem aqui, vem aqui. E É constrói essa isso. identidade de outra forma. E constrói A essa identidade de questão outra forma. é o Saca? Então, assim, pertencimento, né, Roger? porque não tem Pertencimento. pertencimento. E sabe aonde que a gente, porque eu tô no momento do Pente, que eu tô provocando a minha comunidade, eu já sei o que branco vai fazer. Agora eu preciso provocar a minha comunidade para as nossas responsabilidades. Nós, a militância, nós pecamos. Nós pecamos a escrotizar e a matar socialmente para nossa comunidade, porque esses caras estão vivos, figuras como Pelé, como jogadores de futebol, como tipo, como os pagodeiros, como os Sim. globais, como os homens pretos globais, porque fizeram arranjos, por exemplo, afetivos com mulheres brancas, e aí pronto, tudo palmiteiro, deleta esses caras da nossa comunidade, tá ligado? A gente também, porque a gente foi muito condicionado a uma cultura de violência, a gente puniu severamente os nossos que passaram alguma risca, e aí os nossos que têm algum dinheiro que pode nos ajudar a disputar uma sociedade, a gente não trouxe pra gente. E aí, como a gente não traz pra gente, como que eu peço agora 5 milhões pra um Ronaldo da vida, tá ligado? Pra gente pleitear aí um projeto político. Porque, Não vai, porque ele dá para Aécio Neves. entendeu? Foi para essa campanha que ele doou. Entendeu? Porque o Neymar vai colocar 2 milhões no fundo do Luciano Huck Pois é. para a instituição do Luciano Huck é, pensar ações de enfrentamento à Covid-19. Tá Ô, errado? Roger, Não só uma tá errado. coisa. Uma coisa, olha, a gente tem 1 minuto e meio de live. Eu quero fazer uma proposta. Você topa emendar outra aqui, porque esse papo tá muito bom. Derruba e vamos voltar. Pô, Vamos antes da voltar? gente terminar, deixa eu dar um salve aqui, ó, no meu mestre, querido doutor Edio Silva. Tá por Sim. aqui. O Edio Silva é o cara, é o nosso advogado, né? Edio Silva, no governo do Dupente, vai ser o nosso ministro da Justiça. Ministro do STF, porque esse é o cara que enfrentou o STF para defender a galinha da macumba, entende? Assim, Ah, eu e aí boto fé demais. Eu tô ligado quem é, grande ídolo. e aí a nossa comunidade não sabe quem é, saca? Sim, Olha pois como é. tá, Nós a vamos nossa voltar no comunidade próximo não quer bloco, entrar. Roger, falando Vamos, dessas questões, assim, complementar, dando seguimento a isso, mas falando de derruba como essa instituição. ressignificar, porque há dentro desse projeto, né, de destruição de nós, antes há a destruição dos significados que a gente emana, que a gente construiu. E você, enquanto fotógrafo, pesquisador, que produz imagens positivas que eu tenho certeza que referenciam
a partir das matrizes africanas, ó, de um futuro possível, positivo, onde a nossa pele escura cabe. Então a gente vai voltar, vai cair agora falando um pouco dessa questão, beleza?